A Buane já conectado aqui com a gente. A gente vai saber. A Buane, bom dia. Mais uma vez, um prazer estar com você. Vamos por temas, a Buane, que são bastante temas aqui no nosso quadro, Bom né? dia. Bom dia, Buane. Primeiro, assim, um tema que está em dúvida o povo aí, já também vai ter uma pergunta específica, mas a baliza está sendo retirada por inteiro, por completo? Porque eu lembro quando eu fiz, e faz um tempinho já, lá atrás, recorrendo lá atrás, a gente ficava suando, né? A mão suava, a gente ficava nervoso. Normalmente o instrutor tá ao lado ali, que tá observando o nosso teste, com a cara meio fechada, você não conversava, você falava bom dia, ele mal respondia um bom dia. Aí você fala, meu Senhor do céu, e agora? É só eu e Deus para me ajudar exatamente passar. E como que será, hein, Abuane? Bom dia para você, mais uma vez, seja bem-vindo ao Cidade Dentro da Cidade. Bom dia, é uma satisfação novamente estar na Guardiã da Notícia, podendo levar informações de trânsito para toda a nossa sociedade, né? E esse tema é muito especial, principalmente para quem pretende se habilitar, né? E realmente é fato que você acabou de falar, fim da baliza no estado de São Paulo. Mas é importante a gente saber também o que motivou tudo isso e como está esse atual exame, né, sendo aplicado pelo Detran do nosso estado de São Paulo. Eu só queria registrar e lembrar que todo o processo de habilitação, ele é regulado, ou melhor, a habilitação, ela tem previsão legal no Código de Trânsito Brasileiro, em especial no artigo 147 e 148 do Código, né? Lá dá os requisitos para você se habilitar. Por exemplo, ser penalmente imputável, né? O que é ser penalmente imputável? Responder criminalmente e saber ler e escrever e ter um documento de identificação. Acabou. Você pode se habilitar, né? Agora, o processo de habilitação está em resoluções do CONTRAN, norma do CONTRAN. Então, quer dizer, em uma simples canetada, o CONTRAN modificou tudo isso. Ele alterou a resolução, o processo de formação desse condutor, né? Então, eu quero passar essa informação e lembrar, recordar mais uma vez como se inicia. Vamos lá. Após ser aprovado, após o curso teórico na plataforma do governo federal, faz o curso, o exame teórico, aprovou o exame teórico, vai requerer o LADV, é uma licença de aprendizagem veicular. Essa licença te dá autorização para conduzir o veículo em via pública sem a devida habilitação, né? Essa licença chama LADV, que deve ser portada pelo candidato no momento das aulas práticas. A partir do momento que ele está com o LADV na mão com essa licença, esse candidato pretenso se habilitar, ele tem a opção de escolher ou um instrutor autônomo, particular, ou seguir ao caminho de uma autoescola. Isso fica a critério desse condutor. Se ele optar pelo instrutor autônomo, ele terá que ter um veículo, ou do instrutor, ou um veículo dele, ou um veículo alugado, ou um veículo emprestado, ou seja, qualquer veículo, né? Isso começa a nos preocupar um tanto, porque esse veículo não tem comando, não tem um duplo comando, né? Não tem uma identificação que chame a atenção dos demais condutores em via pública. Basta ter uma faixa branca ao longo da carroceria de 20 centímetros com a inscrição autoescola em preto. Removível. Toda vez que eu for ter aula, eu afixo essa faixa para ter a aula. 20 centímetros, cor branca, escrito autoescola. Concluído as 2 horas de aulas práticas, no mínimo, ele já vai para exame. Aí que entra a questão da baliza, né? Então, eu quero lembrar que na resolução antiga, a 789 de 2020, tinha lá a exigência da baliza. Essa atual legislação, a 1020 de 2025, também do CONTRAN, não tem previsão de baliza. Então, deixa eu deixar bem claro, não é culpa do Detran de São Paulo, né? O Detran de São Paulo está cumprindo
às determinações do Conselho Nacional de Trânsito, que é a sua que publicou a resolução. Até aí compreender o processo? Entendemos sim, e até aproveitando esse gancho, Abuane, porque com essa mudança da baliza, a gente pode estar aí formando ou liberando CNHs para gente não tão bem habilitada. A gente corre esse risco, Abuane, assim, na prática, porque normalmente é óbvio, não adianta só saber uma baliza, você tem que saber as regras de trânsito, o que pode, o que não pode, a parte teórica vivenciando na prática. Mas você não tendo essa mudança em relação à baliza, poderemos estar formando gente não tão aí bem treinada exatamente para estar com um carro, que um carro é uma arma em potencial. Se mal usado, pode causar um dano terrível, hein, Abuane? Não, sem dúvida, né? O Brasil mata mais de 35 mil pessoas em acidente de trânsito todo ano. Quer dizer, é uma ferramenta potencial a levar o risco de morte, né? Não tenho dúvida disso. E essa flexibilização toda no processo de habilitação, no exame prático em especial, realmente é preocupante, muito preocupante, porque não só flexibilizou a questão da baliza, flexibilizou o processo inteiro do exame prático. A pontuação para aprovar o candidato também foi flexibilizada. Tá? Quer dizer, mesmo que o candidato hoje não saiba fazer baliza, ele continua com o percurso. Por exemplo, eu quero fazer uma comparação. Na legislação antiga, o candidato seria considerado reprovado se ele atingisse 4 pontos. Como assim 4 pontos? As faltas no percurso do exame eram classificadas em leve, 1 ponto, média, 2 pontos, grave, 3 pontos. Se ele tivesse 4 pontos, estava eliminado. Então, se ele fizesse uma grave, 3 pontos, e mais uma leve, já estava eliminado. E tinha a possibilidade de ser reprovado também com falta eliminatória. Um exemplo, avançou um sinal vermelho no percurso, está eliminado. Deixou de parar numa placa R1, aquela parada obrigatória, está eliminado. Hoje não tem mais essa previsão. E a pontuação de 4 foi para 10. Né? Como assim? Lógico, teve uma outra classificação. Então vamos entender a classificação de hoje. Eu tenho infração leve, não é mais falta, é infração. Leve, infração média, infração grave e infração gravíssima. Que infrações são essas? As tipificadas no Código de Trânsito Brasileiro. Vamos dar um exemplo de uma infração gravíssima. Avançar o sinal vermelho. Né? Exceder a velocidade acima de 50% da máxima permitida. Transitar pelo acostamento. São faltas gravíssimas. Como que está a classificação dessas infrações para o processo do exame prático? A infração leve desconta 1 ponto negativo. A infração média, 2 pontos. A infração grave, 4 pontos. A gravíssima, 6 pontos. Se atingir mais que 10, está reprovado. E lembrando, não tem mais falta eliminatória. Quer dizer, se você avançou o sinal vermelho no percurso, você não será eliminado. Vai ter 7 pontos negativos, ou melhor, 6 pontos negativos, podendo cometer até mais 4 pontos ainda. Então, percebam, flexibilizou muito o processo, né, de aprovação no exame prático. Aproveitando, Abuane, até aproveitando sobre isso, a gente sabe que na baliza, né, se eu falar alguma bobagem, o senhor pode me corrigir, mas assim, é para medir o uso da embreagem na hora que você vai fazer a baliza, né, que você tá, principalmente, né, hoje nós temos os carros automáticos, mas o carro com marcha, né, exatamente usar o controle que você utiliza, a embreagem e a noção de espaço, né, porque não adianta... Você não tem a noção de espaço, você faz trajeto, você bate ou na frente ou atrás, e fora os pedestres também, né? A possibilidade de um acidente muito mais grave. Mas o que agora vai ser o norte aí para definir reprovação de exame? Porque antes era a baliza mesmo. O que agora é o que define mesmo? Não, a baliza sempre foi o terror, né? De todos os condutores, era a baliza. Mas vamos analisar.
Para eu poder dirigir via pública, eu tenho que fazer baliza. Esse carro não anda só para frente. Né? O condutor tem que saber fazer baliza. Né? Isso é primordial nas aulas práticas, o preparo do condutor. E essa baliza é o momento que o examinador tem para avaliar se ele tem domínio sobre esse veículo. Porque acelerar e andar para frente, a gente brinca com isso lá no bate-bate, nos parques de diversão, né? Agora, isso não é uma diversão. Isso, dirigir veículo é responsabilidade, é comportamento desse condutor. Então, quer dizer, essa flexibilização é muito temerária. Lógico, nós temos condutor que já sabe dirigir quando vai para o exame, mas não é regra, isso é exceção. A maioria dos nossos condutores aprendem junto com o instrutor de trânsito, né? E ele tem que ser avaliado para saber se realmente ele está preparado. Então, quer dizer, qual que vai ser a avaliação agora? O percurso como um todo, né? Vai ser o percurso como um todo. E cada falta e infração que ele for cometendo, ele vai sendo descontado, ou melhor, vai sendo acrescido uma pontuação negativa. Se ele atingir 11 pontos, está reprovado. E lembrando, a reprova, havendo vaga no dia do exame, ele pode se inscrever de imediato novamente, ou em outra oportunidade. E detalhe, não se pode cobrar uma segunda taxa. Não tem cobrança da segunda taxa na reavaliação. E mais uma observação, esse processo, porque ele já passou por um processo, vamos lembrar, ele fez exame médico, ele fez avaliação psicológica, exame médico, exame toxicológico, fez o exame teórico, foi aprovado no exame teórico, já tirou lá. Esse processo não morre mais. Ele vai fazendo novos exames práticos até ele ser habilitado. Como na legislação antiga, esse processo todo tinha validade apenas de 12 meses, por 12 meses. Passou os 12 meses, não se reabilitou, começava tudo do zero, né? E hoje mudou esse processo. Realmente, está mais flexibilizado. O nosso pretenso candidato à habilitação está batendo palmas, sorrindo à toa. Mas será que isso faz bem para o nosso trânsito? Então, é muito temerário. Não dá para ter uma avaliação de imediata, mas é muito preocupante, não tenho dúvida disso. Abone, bom dia, Gustavo que está falando, tudo bem? Por gentileza, Abone, tem uma dúvida aí sobre carretas, caminhões, sobre a baliza, que parece que vão tirar, o pessoal falou que não vai tirar a baliza. Você tem alguma informação disso sobre os caminhões, que geralmente os caminhões que são mais perigosos aí, porque eles são maiores e podem bater nos carros, nas pessoas, ele tem uma visão periférica menor também. E você sabe sobre algo de baliza sobre os caminhões? Olha, sobre caminhões, você está falando de mudança de categoria, né? Então, eu tenho uma categoria B de bola, completei 2 anos de habilitação, opto por tirar uma categoria D de dado. E, né, depois de um ano, eu opto por tirar a minha categoria E para dirigir carreta, caminhão-carreta, né? Nesse caso, não tem a previsão do instrutor autônomo. Mudança de categoria, é obrigado a ir para a autoescola e tem que ter no mínimo 10 horas de aulas práticas, né, para dirigir o caminhão. Porém, no manual criado pelo Senatran, não tem previsão de baliza também, né? Não vi a previsão da baliza para mudança de categoria. E dessa forma, quer dizer, o que reprovava massificamente os condutores é a baliza, né? E hoje não tem mais essa previsão. Mas tem um preparo melhor. E lembrando, esse condutor já dirige, ele está mudando a categoria. E mesmo assim, ele tem que fazer 10 horas de aulas práticas no autoescola, né? No veículo compatível com a categoria. E claro, também até vale para motorista de ônibus também, né? Não só caminhão. Mas essas novas regras, né, Abone, têm aumentado os pedidos de habilitação em São Paulo. Gostaria que o senhor falasse a respeito disso, porque ao mesmo tempo que traz uma preocupação da formação, né, como sairão com a carteira de habilitação, mas ao mesmo tempo está aumentando o número de pedidos, exatamente porque está gerando na população, nas pessoas,
uma amostra de uma facilidade para você obter uma carteira, algo que era não só difícil na parte de avaliação, mas também custosa, né? Que era caro, né? Custava caro. A gente até falou na primeira participação do senhor no quadro, né, na semana passada, de quanto que se gastava e quanto se vai gastar hoje com a nova regulamentação. Não, perfeito, né? Hoje o candidato enxerga uma possibilidade dele ter uma aprovação de uma forma mais fácil, mais simples e também reduzir o custo. Até porque, conforme mudou a burocracia, as exigências da resolução antiga, e de uma certa forma desburocratizou até um tanto, né? Consequentemente, despenca o preço. Porque muitas vezes a gente pensa, poxa, é a autoescola que é cara. Não. O que é caro é a burocracia. Não é a autoescola que é caro, é a burocracia. Eu vou dar um exemplo. Na legislação antiga, era obrigado, para se habilitar, no mínimo, 20 horas aulas práticas. No mínimo. Hoje, 2. Então, perceba só a proporção. É lógico, né? Diminuiu a quantidade de horas, porque tudo tem um custo. Tem um instrutor, tem o combustível, tem o veículo, depreciação do veículo, tem todo o processo. Diminuindo a quantidade de aulas práticas, consequentemente, cai o valor. E isso motiva também o aluno. A possibilidade de ser aprovado com mais tranquilidade e o valor também que despencou em razão dessa burocracia que foi mudada. E agora, aquele curso que ele fazia teórico no CFC, lá como instrutor em sala de aula, ele faz uma plataforma do governo totalmente gratuito. Então, todo esse processo reduziu, né? Reduziu o custo de uma habilitação. Agora, uma outra preocupação é como que seria a aula com o instrutor em sala de aula e como é uma aula numa plataforma, né? Numa plataforma digital, um curso EAD, um curso à distância, sem interação nenhuma, sem nenhum exemplo prático de situações em via pública. Também é uma outra questão. E todo esse processo me preocupa muito a formação dos futuros condutores. Plataforma é informação, né, que não está ok ainda, né, Boni? A plataforma, quem acessa, está tendo dificuldade. Muita dificuldade, muita dificuldade. Inclusive, a gente tem um processo de habilitação, de renovação automática de habilitação, né, que é sistêmico também, é um caos. Uns demoram 2 dias, outros demoram 20 dias, o condutor trabalha no transporte, a empresa exige que a CNH dele esteja renovada, e ele está esperando, está um caos o sistema. É um sistema novo, a gente entende, acredito que vai ter, né, fazer todo esse ajuste para melhorar o sistema, mas no momento o sistema é péssimo. Boni, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente no Cidade da Cidade, aqui na Guardiã da Notícia, toda quarta-feira, 8h30, né? O nosso Abuane vai estar aqui com a gente, falando de trânsito, da legislação de trânsito, sobre essas mudanças no CNH, para você entender o que vai mudar, como era antes, como será essa nova forma de você obter a sua CNH. A primeira, sobre renovação, é importante, existem também regras para renovação, como nós tratamos aqui no primeiro quadro, na estreia do Abuane, mas vamos continuar falando, porque quanto mais você é melhor informado, mais você compreende o que está mudando em relação à CNH. Abuane, mais uma vez, obrigado, ótima quarta-feira e até semana que vem.